Vamos falar então, pessoal, sobre os principais parâmetros para a gente montar um bom treinamento. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Ó, a patinha cheirosa, hein? Tomou banho, que gatão. Porque nós vamos falar aqui de um passo a passo para você conseguir montar um bom treino. E o primeiro passo de todos é a gente determinar o nível do indivíduo. E aqui já começa bem embaçado. Então fica comigo, presta atenção. Quando a gente vai pensar em nível do indivíduo, a gente pensa em iniciante, intermediário e avançado. Um super avançado seria um fisiculturista, um cara muito forte. Tal. Mas, como que eu determino isso? Uma pessoa que tem, por exemplo, que treinou há 1 ano e não teve hipertrofia. Por quê? Porque não fez dieta e tal, mas treinou 1 ano. Então ele consegue desempenhar bem um supino, ele tem força, mas ele não tem hipertrofia. Ele é um iniciante? Porque força e movimento ele tem, mas ele não tem hipertrofia. Aí eu vou pegar um indivíduo que fez uma excelente dieta por 3 meses e ganhou mais massa muscular do que esse cara em 1 ano. Será que ele é intermediário em cima do outro que é iniciante, sendo que ele só treina 3 meses? E ele pega menos peso Então aqui, galera, a gente tem 3 maneiras de caracterizar. Eu até comentei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. O link está aqui na descrição. A gente pode avaliar a força do indivíduo, a técnica do indivíduo e a hipertrofia do indivíduo. Quando eu vou montar um bom treinamento, o que eu levo em consideração? Eu vou levar em consideração tudo. Então vamos assumir que uma pessoa que quando ela vai ganhando mais força e melhorando a sua técnica, você concorda comigo que ela consegue conectar o peso que está na extremidade da barra na musculatura? Por exemplo, o iniciante vai fazer um supino. Você vê que ele fica meio desengonçadão, sobe um lado, não sobe o outro. E ele chega, na verdade, até uma falha, que é uma falha técnica. Ele fica muito torto e fala, meu, para com isso aí, você vai se machucar. Tá bom, querido, guarda a barra. Tá. A musculatura dele não foi até a falha. O que limitou foi a falta de técnica. Então você concorda comigo que esse indivíduo, ele não adianta treinar peito 1 vez por semana, porque ele nem levou o peito até a exaustão. Agora, depois de um tempo, a pessoa, aquele movimento encaixado, bonito, sólido, e que quando a pessoa não consegue mais nenhuma, ela vai perfeitamente. E a musculatura parece que vai explodir. E ela conseguiu levar todo aquele peso da barra até a musculatura. O segredo, então, da musculação, para danificar o músculo, é levar o peso da barra na musculatura que você está trabalhando. Não, estou trabalhando o glúteo. Você quer levar o peso da barra até o glúteo. E aí, nesse momento que você conseguiu entregar isso para sua musculatura, justifica um tempo de descanso, né? E aí eu falo de dias de descanso, para você voltar a treinar esse mesmo grupo um pouco maior. Ou seja, um iniciante do ponto de vista técnico, do ponto de vista motor, ele treina mais frequente. Por quê? Porque se ele fizer supino 3 vezes por semana ao invés de uma, ele vai aprender mais rápido a fazer supino. Para poder fazer 1 vez por semana, porque ele aprendeu e vai descer o cacete e aí justifica um tempo de descanso maior. Então, um parâmetro para você montar o treino é determinar o nível do indivíduo. E nesse caso, o nível técnico e de força importa mais do que a quantidade de músculo. Então você avalia isso. Mas, por outro lado, vamos assumir, voltar nesse exemplo, o cara que treinou há 1 ano e não ganhou massa muscular, mas ele aprendeu a treinar. E esse cara, quando ele meteu uma dieta, ele vai explodir o resultado dele. Por quê? Porque ele consegue danificar a musculatura e ele não explorou da hipertrofia do que ele sabe. A hora que ele meter a dieta, ele explode. O cara que é iniciante, ele pode fazer a melhor dieta do mundo, como ele não consegue entregar para a musculatura dele o peso da barra, ele vai ganhar massa muscular, mas de forma limitada. Então, aquele indivíduo sim que treina há 1 ano, ele pode ser considerado iniciante do ponto de vista de hipertrofia, e isso quer dizer que ele vai ter uma hiperresposta ao treinamento e à boa dieta. E isso é importante a gente entender, porque a partir do momento que ele começa a treinar bem e fazer uma boa dieta, ele vai ter um super resultado, e eu preciso interpretar isso para fazer manejos aqui. Coisa que eu já expliquei no canal. Como é que eu faço, né? As mudanças de acordo com os meus resultados. Então, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, que tem vídeo aqui no YouTube sobre isso. Bom, determinado o nível do indivíduo, então quanto mais técnico ele é, quanto mais forte ele é, menos frequente ele precisa treinar. Então o meu próximo passo é quantos dias você pode ir treinar. Isso é um parâmetro essencial para montar um treino, porque agora eu sei quem é o meu indivíduo, beleza. Mas eu vou montar um treino para você de 5 vezes por semana, mas só posso ir 3, então não tem como evoluir, tchau. Aí você fala, Leandro, eu não quero contratar a sua consultoria, é assim? Não, claro que não é assim. O próximo passo eu vou perguntar para o meu aluno, agora que eu já sei quem ele é, obviamente já sei o objetivo, etc, né? Mas vamos falar que a gente está falando aqui de parâmetros para um treino de hipertrofia. Então já assumi que o objetivo dele é hipertrofia. Agora, quantos dias você pode ir? Se você pode ir 3 dias por semana, dá para fazer um bom treino? Dá.
Mas, com 5 dias, o que eu consigo fazer melhor? Eu consigo dividir mais esse treinamento. Então, a gente entende que a gente tem que trabalhar todos os nossos grupos musculares com uma determinada intensidade. Então, peito, ombro, tríceps, costas, bíceps, trapézio, antebraço, coxa, panturrilha, glúteo, abdômen, lombar. Tá. Se eu tenho 3 dias para treinar, os treinos vão ficar mais sobrecarregados. Então, eu vou ficar, por exemplo, 1h30 treinando. Quando eu posso treinar 6 vezes por semana, ou seja, eu posso treinar o dobro, cada treino vai ter metade do tempo. Então, se tinha 1h30, 90 minutos, agora eu vou fazer 6 treinos de 45 minutos. Mas você percebe que é a mesma coisa que você vai estimular? Em 3 dias ou em 6 dias? Porque esse é o volume correto do teu organismo. E o que é melhor, Leandro? Treinar mais num dia e descansar no outro? Ou treinar um pouquinho menos, mas todo dia? A segunda opção é melhor. Isso tem um raciocínio muito fácil, muito tranquilo. Imagina que eu vou montar um treino para um aluno meu da consultoria. Beleza. E aí, esse aluno meu, ele vai fazer 1h30 de treino. Você acha que o Joãozinho, do 0 ao 45 minutos, é o mesmo Joãozinho, mesma disposição, mesma força, mesma motivação, dos 46 minutos aos 90? É lógico que não. No segundo bloco de treino, ele rende menos. Se eu posso dar um descanso de 23 horas para ele, ele volta depois de novo e faz esses outros 45 minutos, ele vai render muito mais. Então o resultado dele vai ser melhor. Então a gente entende que para você ter os melhores resultados, você precisa ir de pelo menos 4 a 6 treinos por semana. Quanto mais avançado você é, mais você vai precisar de dias de treino. Porque cada vez você vai ser muito mais forte e você tende a cansar mais precocemente, ainda que você esteja condicionado. Então, por exemplo, o iniciante fala, eu consigo treinar 1 hora. Sim, porque o seu treino é leve. Agora, vai treinar 1 hora, igual o Coleman treinava, com ajuda de parceiro, e negativa, e cacete, e técnica avançada. E não tem como, o cara não aguenta. Mesmo assistido de uma cacetada de esteroide. Olha só que coisa. A gente não está nem considerando isso. Você vai falar, pô, mas o Coleman treinava 1h30, 6 vezes por semana. Sim, mas ele tinha um monte de esteroide, né? Então, isso é um outro ponto que ajuda muito. Isso é um incentivo? Óbvio que não. Porque do tanto que ajuda, também te ferra. Às vezes te ferra mais do que te ajuda. Próximo parâmetro de montagem. Divisão de treino. Então eu já sei que, pô, o Leandrão falou para ir de 4 que 4 não erra. Então eu vou treinar segunda e terça, quinta e sexta. Beleza. Agora eu preciso dividir o meu corpo nesses dias. E aqui a gente tem uma regra muito fácil. Quando você tem um músculo sinergista, por exemplo, quando eu estou fazendo peito, eu estou trabalhando o tríceps, certo? Quando eu faço supino. Quando você tem um músculo sinergista, que é esse que está ajudando o principal, ou eu coloco ele no mesmo dia, ou 2 dias de distância. Ou seja, coloquei peito na segunda. Ou eu coloco o tríceps na segunda, ou eu coloco ele lá na quinta ou na sexta-feira. Na terça não, porque senão pode atrapalhar a recuperação, ou você pode ficar com um pouco menos de força, pode render menos. Então ou você junta no mesmo dia, ou você separa. Então eu joguei peito na segunda, vou jogar costas na terça. Então eu tenho bíceps e tríceps, eu vou jogar lá na sexta, para ficar longe. E ombro? Ombro eu posso jogar com peitoral. E trapézio, eu posso jogar com dorsal. Me sobrou coxa, glúteo e panturrilha. Então eu vou jogar na quinta-feira e eu tenho uma divisão ABCD. Montada essa divisão, agora nós vamos entrar nas 4 variáveis mais importantes do treino. Volume, intensidade, densidade de treino e frequência de treino. Só que esses 4 aqui, que vai compor a divisão de treino, então, por exemplo, segunda é peito e ombro, tá, mas qual que é o volume, qual que é a intensidade, qual que é a densidade, qual que é a frequência? Tudo isso eu vou pensar depois. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, porque realmente não tem como eu complementar agora aqui. Tá? Eu preciso de pelo menos um vídeo, que já está aqui gravado, né, que é esse daqui da sugestão, de 10, 15 minutos para você entender essas 4 variáveis. Isso aqui é teoria, mas quando você entende isso, você voa. Porque não tem mais assim, eu vou escolher um exercício. Não, você sabe a teoria. Tá? Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.